Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estive um tempo fora do YouTube, mas resolvi voltar a pedidos de muitos de vocês. E para celebrar essa volta, vamos falar sobre um assunto essencial na mesa posta e que todo mundo ama, que são os pratos, os tipos, os modelos, as estampas, como se usa. Então é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá! Bom, nós vamos falar sobre os mais variados modelos, materiais, estampas e tipos de pratos, tá bom? Vou abordar sobre os pratos rasos, os pratos fundos, os pratos de sobremesa, então vamos lá. Bom, nós vamos começar falando sobre os diferentes tipos de pratos. Dos pratos rasos, que são perfeitos para os pratos principais, até os pratos fundos para sopas, caldos, risotos, massas. E vamos começar pelo principal, aquele que você tem que ter assim para você começar a praticar a mesa posta. O prato raso. Selecionei aqui dois modelos de prato raso, porque eles são de tamanhos diferentes e ainda peguei um suplá para mostrar para vocês que isso é diferente. Ó, isso aqui é um suplá, gente. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre suplás para explicar para vocês, mas ele é este item que ele é maior que um prato raso, ó. Vocês podem ver que ele é maior que um prato raso e ele tem esse rebaixo aqui, essa lombadinha aqui. Isso aqui é um suplá, isso aqui é um acessório, não é obrigatório na mesa posta. O porquê que eu resolvi trazer o suplá para mostrar para vocês? Porque, por exemplo, esse prato aqui de baixo, vocês podem ver, ele é maior que esse aqui. E tem vezes que tem um prato que ainda é menor do que esse branco aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então não se confundam, prato raso é diferente de suplá. Suplá, ele é usado como um acessório pro prato raso. Mas esse prato aqui, ele é um prato raso, esse é um prato raso e tem das maiores, dos mais variados tamanhos e modelos. Aqui eu peguei um estampado, que é esse aqui de limão siciliano, que eu adoro. E peguei esse aqui que é um prato super versátil, que tem só esse detalhe em bambu, mas ele é todo branquinho. O prato raso, ele tem a principal função dos pratos principais, né? Aquelas refeições que você faz no dia a dia, o prato que você vai servir como prato principal, né? Como eu tava falando. Bom, gente, agora eu vou falar sobre os pratos fundos, que são esses dois modelos aqui, ó. Eu trouxe esses dois que são os mais conhecidos e mantive os rasos aqui para explicar para vocês. Quando você for utilizar o seu prato fundo, ele sempre deve vir acompanhado do prato raso. Em hipótese alguma, ele deve vir separado, tá bom? Caso você queira usar o suplá, você pode colocar ele aqui abaixo do prato raso e fica lindo, eu adoro. Tanto para esse modelo aqui, quanto para esse outro aqui. Sempre se deve utilizar o prato raso abaixo dele. Esse jogo aqui é um aparelho de jantar completo. Vocês podem até perceber que ele fica até um pouco desproporcional nesse daqui. Então, às vezes você vai encontrar um prato que fica pequeno no outro, porque ele é para determinado conjunto. Mas o prato fundo, ele sempre deve vir acompanhado do prato raso. A sua principal função é para comer, para servir, né? Massas, risotos, sopas, caldos. Agora eu vou dar uma orientação para vocês. Esse modelo aqui, eu digo que ele é um prato mais versátil. Porque esse prato aqui você pode servir desde sobremesas, saladas, entradas. Então é um prato muito versátil, que você não fica limitado a servir apenas massas e risotos e caldos. Então esse aqui é um prato super legal de você ter. Ele é um prato que ele tem um valor a mais, mas ele é um prato que você vai usar em muito mais ocasiões do que esse aqui. Esse aqui, por exemplo, é um prato que você utiliza para massas, risotos, caldos e sopas apenas. É o prato fundo tradicional, que é esse daqui. E esse daqui é um prato mais versátil, como eu falei para vocês. Agora nós vamos falar sobre os pratos de sobremesa. Bom, agora eu tô aqui com todos os pratos, que são os pratos mais conhecidos. Tem aqueles que têm formatos diferentes, são os quadrados, os oitavados. Então, são pratos mais específicos. Eu peguei os redondos, que traz uma abordagem geral, mas é basicamente a mesma regra para todos.
Agora, como eu falei pra vocês, vamos falar sobre os pratos de sobremesa. Eu peguei esses dois modelos aqui, ó. Eles têm tamanhos diferentes, mas eles têm a mesma função, tá bom? Eles são pratos para salada ou para sobremesa. Ou seja, ou eles serão posicionados na primeira refeição para salada, né, entrada, assim, sobre o prato raso, ou eles serão colocados na mesa apenas quando todos os outros pratos já forem servidos. Ok? Então, por exemplo, não vai ter entrada no seu jantar. Você vai posicionar o prato de sobremesa apenas no final, quando você for servir a sobremesa. Ah, Vini, mas vai ter entrada no meu jantar. Você vai colocar o seu prato raso e o seu prato de sobremesa sobre ele. Uma coisa que você nunca pode fazer em hipótese alguma. Prato raso, prato fundo e prato de sobremesa. Isso não existe. Muito menos assim. Ou é um ou é outro. Não faz aquela pilha de pratos. Eu digo que é mais ou menos assim. No máximo 3. Porque, vamos lá, ó. Suplá, 1. Prato raso, 2. Prato de sobremesa, 3. Fácil. Suplá, 1. Prato raso, 2. Prato fundo, 3. Fica fácil e você não vai errar nunca. O que pode acontecer? Você posicionar o prato e você posicionar um bowl ou aquelas mini caçarolas, que fica super legal. Aí sim, você pode colocar mais de 3 pratos um sobre o outro, entendeu? Bom, como eu estava falando pra vocês, aquela regrinha dos 3. 1, 2, 3. Mas existem as suas exceções, como eu falei, com o bowls, com esses mini recipientes que a gente posiciona sobre. Vamos supor que você quer servir uma salada no bowl. Você vai colocar o prato de sobremesa, vai colocar o bowl, um sobre o outro, assim, ó. Ele vai ser posicionado assim. Vamos supor que você vai pegar aquela taça de martini e servir um ceviche, que muita gente faz isso. Você vai posicionar aqui sobre o prato de sobremesa. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as estampas e materiais dos pratos. Eu vou começar pelos materiais dos pratos. Eu tenho esse prato aqui, que ele é um prato de porcelana. Ele é um prato um pouquinho mais delicado. E tenho outros pratos aqui, que são pratos cerâmicos, como esse aqui. Tem uma diferença na composição do material e o porquê que eu resolvi explicar para vocês a diferença entre eles. Por causa dos cuidados que você tem com um e que você tem com o outro. Por exemplo, os pratos cerâmicos, normalmente eles podem ir ao micro-ondas e à lava-louças. Já os de porcelana, não. Então é sempre bom você observar aqui, ó, atrás, no prato mesmo, ou na etiqueta, ou consultar no site do fabricante do seu prato, se ele pode ir no micro-ondas ou na lava-louças. Assim você vai ter um prato que vai durar por muitos anos e que vai continuar lindo aí na sua mesa. Por exemplo, tem jogos maravilhosos que não podem ir na lava-louças, alguém acaba colocando e quebra. Ou vai para o micro-ondas e começa a descascar a tinta. Então é sempre bom você verificar atrás do seu prato, que normalmente tem as indicações, ou verificar onde você comprou. Bom, agora nós vamos falar sobre as estampas e pratos lisos, né, gente? Quando você está começando na mesa posta, eu acho legal você optar por pratos brancos lisos. Esse aqui é uma sugestão minha, porque não é sempre que a gente faz os jantares formais. Então esse aqui é uma sugestão minha, que sua mesa não vai ficar tão branca, né? E sua mesa não vai ficar tão estampada. Então esse aqui é o prato de bambu, é o prato de cerâmica, né, no caso, com o detalhe em bambu, que vai dar uma rusticidade para sua mesa vai ficar mais incrementada, e é apenas um detalhe, então ele combina com muitas outras coisas, entendeu? Agora, esse aqui é um prato totalmente estampado. Apesar do meio dele ser branco, a borda dele é totalmente estampada. É muito comum achar pratos assim. Esse tipo de prato você deve optar por comprar quando você já tiver um jogo grande de louças brancas ou com poucos detalhes, porque aí esse aqui é um jogo que vai te limitar mais, entendeu? Por exemplo, esse aqui você consegue usar com qualquer jogo americano, floral, listrado, estampado. Agora, esse aqui não é em toda a estampa que ele vai ficar legal, não é não é com todo jogo de limão siciliano que ele também vai ficar legal. Então esse aqui é um prato que te limita a cores
e a estampa. Agora, esse aqui não. Então, quando você estiver começando na mesa posta, opte sempre por pratos lisos e de cores fáceis de combinar. Ah, Vini, o que é uma cor fácil de combinar? Eu, se fosse comprar um prato colorido, compraria pratos verdes. Assim, pode ser verde folha, verde menta. Ó, pode ser um verde folha assim, que eu também acho super legal pra você combinar. Combina com rosa, com verde, com azul. Verde com verde fica lindo. Azul, amarelo, combina com várias cores. E o prato azul, gente. O prato azul é um prato super fácil de combinar. Eu prefiro os pratos azuis marinhos, que são aqueles mais escuros. Acho eles mais fáceis de combinar do que aqueles azuis bebê. Mas fica ao seu critério decidir sobre isso. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa volta ao YouTube. Fico muito feliz em ter voltado pra cá. Um beijo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilha com aquela sua amiga que ama mesa posta, com aquele seu amigo que ama decoração, que aqui tem dicas de mesa posta, decoração e receber bem. Um beijo, gente!